Olá, pessoal! Hoje estudaremos um pouco sobre os conhecimentos gerais do município de Saquarema, falando um pouquinho de história, geografia desse município. Estudaremos de acordo com o que está previsto no conteúdo programático para o concurso de Saquarema. Estudaremos em partes, por se tratar de um documento extenso, são muitas informações, o volume de informação é grande. Bom, também faremos exercícios para estar fixando o conteúdo, exercícios esses elaborados por mim. Eu também irei disponibilizar um simulado com várias questões para venda para quem desejar adquirir, como material de apoio. Bom, além disso, aqui no canal tem vários outros conteúdos que podem estar contribuindo para os seus estudos, tá? Eu vou deixar os links na descrição do vídeo, assim como o link também do simulado para quem desejar. E o link desse documento também estará disponível na descrição do vídeo de forma gratuita. Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, aproveita, se inscreve e também ativa o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um conteúdo novo nessa playlist e outras, que podem ser do seu interesse. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre conhecimentos gerais do município de Saquarema. De antemão, eu já peço desculpas em relação à pronúncia de alguns termos indígenas. Eu não tenho certeza, em relação à pronúncia, vocês podem estar me corrigindo através dos comentários. Vamos então falar um pouco sobre esses índios que habitavam Saquarema. Eles obedeciam às ordens do chefe Sapuguaçu. Eles viviam em choças, que são cabanas rústicas, feitas de sapé ou de tábua. Também era comum o uso de alguns utensílios, como rede de dormir, ini, peneira, urupema, arco e flecha, iapara e uibá, canoas e agoras, entre outros. Os tamoios eles se destacavam na canoagem, sendo excelentes canoeiros, o que deixava os europeus impressionados. Em relação à alimentação, os tamoios assavam peixe sob brasa ou sobre um gradeado de madeira, o que chamavam de moquém. Quando o assado era envolvido em folhas, eles chamavam de poqueca, que hoje conhecemos como moqueca. Quando combinavam a carne com peixe e farinha, chamavam de paçoca. Em relação à bebida, a preferida deles era suco de caju, chamados por eles de caium. Também era comum a farinha de mandioca, carimã, que utilizavam para fazer um bolo chamado ubeiju. Em relação à dança, os tamoios gostavam da dança chamada porocê, na qual era comum o uso de plumas de garças ou araras que faziam parte da ornamentação de um capacete chamado acangatará e também de um manto chamado açaiaba. Bom, eles também tocavam instrumentos como a buzina chamada mambi, além do guarará, um ritmador de dança chamado imbia e também tambores. Vamos fazer a primeira questão desse vídeo, a segunda na nossa sequência de aulas. Lembrando que eu disponibilizei um material para venda, um PDF com 30 questões sobre essa temática. Quem desejar adquirir como material de apoio, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Vamos lá, questão número 2, em relação à história do município de Saquarema, responda a questão abaixo. O nome do principal grupo de índios que viviam na região litorânea, conhecida atualmente como Saquarema, é letra A, Cara Preta, letra B, Tupiniquim, letra C, Tamoios, letra D, Yanomami. Bom, como vimos, quando a tropa liderada por Martim Afonso de Souza chegou na costa brasileira, na região de Saquarema, eles se depararam com índios tamoios, portanto, a letra C é a nossa resposta. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Bom, falando da história de Saquarema, sendo um pouco do contexto, da cultura indígena. Bom, 4 anos após essa visita, que visita foi essa? Foi aquela liderada por Martim Afonso de Souza na costa brasileira, na região de Saquarema, que nós vimos no vídeo anterior, que ocorreu em 1530. A saída foi em 1530. O rei Dom João III, buscando uma solução que não fosse tão onerosa ao trono em relação à questão da colonização do Brasil, ele resolveu adotar a seguinte estratégia. Ele dividiu as suas terras em capitanias hereditárias. Para quem não lembra, capitanias hereditárias são lotes de terras destinados a pessoas específicas, como por exemplo nobres portugueses, que passavam a ter o direito de explorar aquela terra. Era uma forma de organizar a ocupação do Brasil. Bom, as terras do atual município de Saquarema, no ano de 1534, passaram a pertencer a Martim Afonso de Souza, por se encontrarem dentro dos limites fixados para a capitania de São Vicente, a ele doada nesse ano, no ano de 1534.
Então, uma vez implantado o sistema de capitanias hereditárias, o rei Dom João III concedeu as terras do atual município, né, de Saquarema a Martim Afonso de Souza, que nós vimos no vídeo anterior, né, se tratar de uma figura importante em relação à história de Saquarema, né, uma vez que liderou as expedições à costa brasileira e foi responsável também em colocar marcações em todo o território. Bom, então Dom João III cedeu as terras de Saquarema a Martim Afonso de Souza, né, uma vez que estas terras se encontravam nos limites fixados para a capitania de São Vicente, que já tinha sido doado ao Martim Afonso de Souza naquele mesmo ano. Dada a extensão do território da capitania, muitos anos se passaram antes que as terras de Saquarema recebessem os benefícios da civilização. Só em 1594, os padres da Ordem do Carmo por ele se interessaram, pleiteando e obtendo, em 5 de outubro desse ano, a doação de algumas sesmarias localizadas na região. Bom, gente, o território ocupado por essas capitanias hereditárias, ele era muito extenso e isso dificultou o processo de civilização, né, pois havia muitas terras para serem exploradas ainda. E em 1594, os padres da Ordem do Carmo se interessaram por alguns lotes de terra de Saquarema, também chamado de Sesmarias. Assim, eles solicitaram lotes de terra e conseguiram essa doação em 5 de outubro de 1594. Então, nesse ano, algumas sesmarias na região de Saquarema foram doadas para esse grupo de padres. Bom, no lugar hoje denominado Carmo, próximo a Ipitangas, iniciaram os religiosos, logo ao chegar, a construção de um convento que denominaram Santo Alberto e do qual, no presente, existe apenas uma recordação à imagem de seu padroeiro venerada em um dos altares da atual Igreja Matriz. Então, uma vez doadas as sesmarias aos padres da Ordem do Carmo, eles iniciaram a construção de um convento que eles chamaram de Santo Alberto, nessa região próxima a Ipitangas, que é um bairro de Saquarema. Atualmente, em relação a esse convento, existe somente uma imagem do seu padroeiro, né, presente em um dos altares da Igreja Matriz. Após a chegada dos carmelitas, outras sesmarias foram concedidas nas redondezas das suas, o que determinou a criação de várias fazendas nas terras de Saquarema. Então, um grupo de religiosos da Ordem do Carmo, também conhecido como carmelitas, iniciaram um movimento de concessão de outras sesmarias na região, né, conhecida hoje como Saquarema, o que foi determinante para a criação de várias fazendas nas terras de Saquarema e também, consequentemente, para o desenvolvimento dessa região. Vamos para a última questão desse vídeo, que diz o seguinte: qual grupo religioso foi responsável pela construção do convento Santo Alberto em Saquarema? Letra A. Grupo religioso da Ordem dos Pregadores? Letra B. Grupo religioso da Ordem Franciscana? Letra C. Grupo religioso da Ordem do Carmo? Letra D. Grupo religioso da Ordem dos Jesuítas? Bom, como vimos, a Ordem dos Carmelitas ou do Carmo pleiteou e conseguiu lotes de terras em Saquarema e foi a partir desses lotes que criou o convento Santo Alberto. Portanto, o nosso gabarito é a letra C. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, deixa um like e também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos para o seu concurso, tá? Que podem estar reforçando nos seus estudos. Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.